Sim, já se vê. Já se vê. Consegue confirmar? Ok. Sim, já se vê. Eu acho que vamos poder começar. Vamos então começar este webinar. Vou só dar aqui algumas indicações iniciais, uma introdução e depois passarei a palavra ao meu colega Ricardo Saraiva, mas muito bem-vindos. Este webinar informamos que será agora, a partir de agora, gravado e será depois também disponibilizado mais tarde. Estes formatos webinar resultam de uma iniciativa que nós estávamos a promover desde meados do ano passado, que são os cafés com ciência aberta, Open Science Café, onde nós, mais ou menos, na última sexta-feira de cada mês, nos encontrávamos no B-Lounge da biblioteca para tomar um café e falar de alguns assuntos relacionados com a ciência aberta. Transformámos agora em webinars. Já realizámos um no mês passado sobre a partilha de dados de investigação e o Data Repositório, um novo serviço que temos para dados de investigação. E agora focamos-nos aqui no nosso repositório de publicações científicas e académicas. Vamos querer fazer também isto de forma interativa, portanto podem estar à vontade para colocar questões no chat durante a apresentação do Ricardo ou no fim, ativem a vossa câmera, ativem o vosso microfone e fazemos aqui uma conversa, porque este webinar terá à volta de 30 participantes, portanto acho que fica bem também fazermos aqui um modo de reunião depois da apresentação do Ricardo. Pronto. Registrem nas vossas agendas, mais ou menos sempre na última sexta-feira de cada mês, temos aqui um webinar dedicado a essas questões da ciência aberta. Temos aqui já um webinar previsto para a última sexta-feira também do próximo mês, que será no dia 26 de junho, também sobre questões de ciência aberta, mas mais focado em publicar em revistas de acesso aberto. Este hoje é dedicado ao nosso repositório e às publicações científicas e académicas e ao depósito das publicações no repositório e todo o impacto e visibilidade que pode ter então depositar e usar o nosso repositório. O Ricardo Saraiva é o gestor do repositório há muitos anos na Universidade do Minho, muitos de vocês conhecem, outros poderão não conhecer e vão conhecê-lo hoje e vão poder também interagir com ele durante este webinar e depois, se precisarem de alguma ajuda. Eu vou passar então a palavra ao Ricardo para dizer aqui o que é que nós vamos abordar aqui agora, mais ou menos aqui em meia hora, e depois estamos abertos até às 3 horas para perguntas e para conversas e para partilhas também dos vossos testemunhos também aqui. Força, Ricardo. Ok, obrigado Pedro, muito obrigado. Boa tarde a todos e também muito obrigado pela vossa presença. Como o Pedro disse, este webinar portanto, estaria pensado no formato de café consciência, portanto seria portanto seria novo tipo de formato, mas pronto, ao longo desta sessão iremos tentar apresentar algum trabalho que tem sido desenvolvido ao nível do repositório, ao nível das publicações, do acesso aberto em termos da disponibilização no repositório e também dar-vos a conhecer alguns factos, curiosidades, dados estatísticos e outros indicadores que atestam de facto a visibilidade e o grande impacto que o repositório foi tendo ao longo dos últimos anos. Como este portanto, é uma sessão que é dedicada, obviamente, porque se integra no Café Consciência, eu começaria de uma forma muito breve, só fazer aqui uma referência aqui à questão da ciência aberta e também fazer a ligação do repositório também a esta questão da ciência aberta. Em termos de ciência aberta, portanto, conforme é referido aqui, portanto, através do projeto Foster, portanto, a ciência aberta compreende, portanto, é a prática de ciência de tal forma que outros possam colaborar, contribuir, na qual os dados de investigação, as notas do laboratório, outros processos de pesquisa fiquem disponíveis livremente em condições que permitam a reutilização, redistribuição e reprodução da investigação e dos outros dados e métodos subjacentes. Dito de uma forma mais simples, a ciência aberta compreende, para além do acesso aos resultados, ou seja, às publicações, aos dados, ao software, mas também o acesso aos processos, às ferramentas, às infraestruturas, para que a ciência se possa tornar mais eficiente, transparente e confiável e dessa forma também reprodutível. Na sessão de hoje, portanto, como vemos, a ciência aberta, portanto, tem vários domínios, iremos focar em particular a questão, ou seja, o repositório integra-se
na questão das publicações ou da disponibilização e acesso aberto das publicações de domínio científico académico. No acesso aberto temos, ou existem, ou a literatura diz que existem tipicamente duas vias para atingir o acesso aberto, a chamada via dourada e a via verde. A via dourada é a disponibilização de artigos científicos em revistas científicas de acesso aberto, sempre que existam para esse efeito ou que sejam aplicáveis para esse efeito. Mas no caso, o caso dos repositórios, eles integram-se ou estão inseridos no chamada via verde, ou seja, a disponibilização em repositórios de acesso aberto, que é o que iremos falar um pouco, é nesta via que se integra o repositório institucional da Universidade de Minho. Como tópicos desta apresentação, iremos tentar ao longo de 10 momentos dar-vos a conhecer um pouco, de uma forma sucinta, necessariamente sucinta, alguns dos aspectos, alguns factos, curiosidades, números que têm permeado ao longo dos anos o repositório. Estes serão alguns dos tópicos desta minha apresentação. Irei falar, obviamente, como já referi, de forma breve sobre isto, mas ao longo da sessão ou no final podemos, se quiserem, colocar questões e ficam também com o meu contacto e qualquer dúvida fiquem sempre à vontade para ir colocando essas questões. Os objetivos do repositório são transversais a qualquer repositório institucional, mas, portanto, o repositório, quando foi concebido inicialmente, visava contribuir para aumentar o impacto da investigação desenvolvida na universidade, também, dessa forma, incrementar a sua visibilidade e acessibilidade. Pretendia-se também que o repositório da Universidade do Minho servisse para preservar a memória intelectual da instituição, bem como facilitar a gestão da informação no contexto da universidade. O repositório teve início, compreendeu 4 fases de implantação na sua constituição. Iniciou-se em maio de 2003, uma primeira fase que teve a ver com a instalação, configuração, tradução e formação no domínio da plataforma que foi utilizada. Numa segunda fase compreendeu o carregamento de teses e dissertações. Numa terceira fase, já a constituição, ou seja, um arranque, já a abertura do repositório à comunidade dos pilotos, para trabalhar connosco no domínio do repositório, e por fim, a quarta fase, que terminou com a disponibilização pública do repositório em 20 de novembro de 2003. O repositório assumiu desde o início a plataforma DSpace, que é uma plataforma open source que foi desenvolvida inicialmente pelo MIT e pela Hewlett-Packard, e desde aí, ao longo dos últimos quase 17 anos, tem acompanhado em termos digamos, da plataforma tecnológica, da evolução tecnológica, as diferentes evoluções, as diferentes versões do DSpace. Já são mais de 11 versões e ao longo deste tempo o repositório foi evoluindo em todo este processo também, digamos, mais tecnológico. Esta é, digamos, a cara atual do repositório, não é certamente desconhecida, mas, portanto, como curiosidade, neste momento estamos a utilizar o DSpace, a versão 6.3 do DSpace. Também ao nível de curiosidades, portanto, apenas dizer-vos que o repositório foi o primeiro projeto EUM a entrar em funcionamento, portanto existia um conjunto de financiamentos na altura e foi neste domínio, ligado com infraestruturas digitais, e o repositório constituiu-se desde o início como o primeiro projeto a entrar em funcionamento. Foi também a primeira instalação desse DSpace em língua portuguesa e dessa forma também assumiu-se como o primeiro repositório institucional lusófono no mundo. Podíamos estar aqui, obviamente, a falar mais em detalhe sobre as vantagens dos repositórios, são mais ou menos conhecidas, mas poderemos evidenciar desde logo a maior visibilidade, o maior impacto, a possibilidade de integrar os repositórios com outros sistemas de informação, a questão da disponibilização de estatísticas de uso, por exemplo, os downloads, as consultas, a possibilidade de produzir listagens de publicações, o arquivo, a atribuição de identificadores para cada registro no repositório, o facto de poder servir como uma ferramenta para a avaliação da produção científica e desempenho, por exemplo, neste momento o repositório serve para a avaliação da avaliação dos docentes no que concerne ao output científico, nomeadamente das publicações, e também porque se encontra alinhado com políticas de financiadores da ciência e também porque ao utilizar uma série de protocolos, de linguagens, portanto, que são universais, permite ter também, estar ligados em rede e interoperar com diferentes redes e dessa forma estar de uma forma
global distribuído no mundo. Pronto, tudo isto, o repositório, ao assumir estes protocolos, normas de interoperabilidade, permite estar ligado em rede um pouco por todo o mundo. Um pouco como diz a visão do COAR, portanto, pretende-se que os repositórios constituam um espaço global de conhecimento baseado numa rede colaborativa de acesso aberto. Uma das questões que muitas vezes colocam também, que tem a ver com os repositórios, isto nomeadamente no dia-a-dia, por investigadores, por pessoas que utilizam o repositório, porque é que devemos utilizar os repositórios ao invés de redes sociais académicas, por exemplo, podemos referir aqui o Academia ou o ResearchGate, porque é que devemos usar os repositórios, ou quais são as vantagens de um e de outros. Obviamente todos eles têm as suas vantagens, não estamos aqui, digamos, a dizer que o repositório será a única fonte, mas desde logo podemos aqui apontar aqui alguns aspectos que são interessantes e que podem também ajudar a ver isto. Como digo, portanto, são sistemas que não são exclusivos, que não devem ser vistos de forma, não é excluir nenhum deles, mas de facto os repositórios, por exemplo, permitem a exportação e recolha de metadados, este tipo de plataformas não o fazem, permite a preservação de longa duração, ao invés de outros. Por exemplo, em termos de modelo de negócios, os repositórios não assumem um modelo de negócios comercial, ao invés destes serviços. Não tem, digamos, um envio padronizado de mensagens e também não utiliza contactos de uma forma massiva para disseminação. E um aspecto que diria que é muito importante e que muita gente pensa, que muitos investigadores pensam que ao utilizar, por exemplo, o ResearchGate ou a Academia, que já estão a cumprir, e de facto isto é algo que é um mito, ou um mito, entre aspas, que não acontece, ou seja, se quisermos cumprir com requisitos de financiadores da ciência ou políticas de acesso aberto, o local correto, ou digamos a plataforma que deve ser assumida para tal, são repositórios de acesso aberto e não estas plataformas, ou seja, por ter os trabalhos no ResearchGate ou na Academia, não estão a cumprir com requisitos de financiadores da ciência. Passando agora outro tópico desta apresentação, falando um pouquinho, ou dar-vos a conhecer um pouquinho do que tem sido a colaboração em termos de investigação e desenvolvimento no repositório, relacionada com o repositório ou com iniciativas de ciência aberta na Universidade do Minho. Ao longo do tempo, os serviços de documentação têm estado envolvidos, portanto, em desenvolvimento de add-ons, de novas funcionalidades que têm sido, digamos, partilhadas com a comunidade, e nomeadamente no caso específico com o DSpace. Temos aqui apenas algum exemplo, o add-on de estatísticas, add-on de sugerir cópia. Muitos destes desenvolvimentos neste momento já se encontram embebidos, já se encontram completamente integrados no DSpace como código de base. Só para vos dar aqui uma pequena ilustração, este é um add-on que é bastante conhecido, bastante utilizado de uma forma, diria, universal ou a nível mundial, portanto é o add-on de estatísticas. Não vos vou mostrar em tempo real, mas tenho aqui apenas alguns dados, mas que, já agora, que muitos dos dados que vos vou apresentar em seguida são baseados com informação recolhida neste módulo. Portanto, é um módulo bastante compreensivo, tem portanto, a possibilidade de apresentar ou recolher dados, de informações estatísticas de uso relativamente à utilização, de conteúdo e administrativas. Tenho apenas aqui alguns exemplos, alguns screens do que é possível extrair deste add-on, mas basicamente, como veem, portanto, será um módulo bastante compreensivo neste domínio. Ao nível da colaboração e investigação e desenvolvimento, os serviços de documentação e o repositório também tem estado envolvido, ou esteve envolvido no desenvolvimento de add-ons no âmbito de grupos de investigação, por exemplo, no caso do grupo do ICE Universidade do Minho, ou até mesmo no âmbito do projeto RECAP, por exemplo, um deles será o iExtended, portanto, a nível de interoperabilidade com outros sistemas. A título de curiosidade, por exemplo, o repositório ou a Universidade de Minho, através dos serviços de documentação e da atividade com o repositório, foi também, digamos, uma das comunidades, ou uma das instituições piloto, uma das 17 instituições piloto que colaborou, portanto, no projeto inicial do Google Scholar. Isto apenas só para efeitos de curiosidade. Neste domínio, a Universidade do Minho também tem tido o cuidado de partilhar e também de dar a conhecer, portanto, a iniciativa e desenvolvimentos que têm vindo a ser feitos no domínio desse país.
Estes são apenas 2 exemplos, neste momento já se encontram descontinuados, até porque o DSpace e a forma como o DSpace, de forma colaborativa, tem evoluído, já evoluiu para outros patamares, mas na altura foi também muito importante a nível da partilha de conhecimento relacionada com o DSpace, com os repositórios, nomeadamente com países ou pelo menos lusófonos, do espaço lusófono. Falando-vos agora um pouquinho de políticas relacionadas com o repositório. Como vemos, com a 2003, mas passado um ano, em 2004, a Universidade do Minho também causou aqui, digamos, ou foi pioneira na criação ou na implementação de uma política de acesso aberto. Em 2004, portanto, na passagem do seu primeiro aniversário, foi, através de um despacho reitoral, a Universidade do Minho instituiu uma política de acesso aberto. Essa política de acesso aberto, portanto, seria uma política com um cariz mais recomendatório, portanto, não tinha uma obrigatoriedade, mas recomendava as universidades em acesso livre, sempre que possível, exceções tendo em conta regras ou restrições de direitos de autor. Esta política teve também uma particularidade, é que foi acompanhada de um financiamento adicional. Em 2010, apesar desta política, como referi, foi instituída, entrou em vigor em 2005, em 2010 a Universidade do Minho decidiu rever ou avançou com a revisão da sua política, tendo em conta que a política de 2004, pese embora tivesse tido o seu valor, o seu impacto, precisava de ser revista. E nesse sentido, foi apresentada, mais uma vez, através de uma iniciativa da Reitoria da Universidade do Minho, com o apoio de serviços de documentação, uma nova política, e a grande particularidade desta política foi que, relativamente à inicial, passou a ser uma política de obrigatoriedade. A partir de 2011, todos os investigadores e docentes da Universidade do Minho devem depositar obrigatoriamente as suas publicações no repositório institucional. Uma das características desta política é que ela também se liga-se à questão da avaliação dos docentes. Tendo em conta aqui as restrições do tempo, eu obviamente não vou entrar muito em detalhe, mas no final, se quiserem mais informações sobre tudo isto, podemos ir falando sobre, ir particularizar e tentar ver em particular algumas destas questões. Mas, como vemos, portanto, estas políticas da Universidade do Minho vão sendo, ou foram, de alguma forma, alinham-se com políticas que, entretanto, foram surgindo ao nível dos financiadores. Temos, por exemplo, o caso da política da FCT, política de acesso aberto a publicações, e também com recomendação para a disponibilização de dados, ou até mesmo, por exemplo, políticas como a política do Horizonte 2020, que determina o acesso a publicações científicas e, no caso, que refere mesmo que, independentemente da via em que seja escolhida para disseminar os trabalhos, ou seja a via dourada, a disponibilização em revistas de acesso aberto, ou uma das coisas que será sempre indispensável é que o artigo tem que ser depositado obrigatoriamente num repositório institucional, ou um repositório temático, ou num repositório que seja aplicável. Outra particularidade, diria, ao nível das políticas, e que também que agora está presente na vida dos repositórios, e não só, na vida académica, que tem a ver com a chamada literatura cinzenta, temos que, a partir de 2013, com o decreto 115 de 2013, todas as teses de doutoramento e dissertações de mestrado passaram a estar sujeitas ao depósito de uma cópia digital no repositório integrante da rede de RECAP. Todos os repositórios, diria, de um modo geral, em Portugal, integram a rede RECAP e, nesse sentido, o depósito de teses tornou-se também mandatório ou obrigatório em repositórios institucionais. Podem perguntar como é que podemos cumprir ou como devemos cumprir com estes requisitos. Uma das formas de fazê-lo é através do próprio depósito e identificar claramente as publicações que são financiadas, nomeadamente os projetos, bolsas que sejam aplicáveis. Ao nível do repositório, no processo de depósito, existe, digamos aqui, uma funcionalidade que permite a consulta a uma API, de onde podemos selecionar, através da introdução do nome, do acrónimo do projeto,
a informação relativa a essa informação, ao projeto. Tudo isto faz com que, ao introduzirmos essa informação nos metadados dos registros depositados no repositório, possamos depois estar alinhados e cumprir com as políticas de financiadores. Neste slide vem aqui alguma informação relativa já aos documentos que já possuem, portanto, e que são apresentados publicamente com essa informação e permite desta forma cumprir com as políticas de financiadores. Falando-vos agora um pouquinho do crescimento, ou do crescimento que tem sido o crescimento do repositório. O repositório tem crescido ao longo dos anos, tem crescido de uma forma sustentada, neste momento já compreende, o acervo do repositório já ultrapassa os 62.500 documentos. Tem sido, em termos das tipologias documentais, vemos que atualmente 32% são artigos, 32% na mesma proporção temos também contribuições e conferências, sejam comunicações científicas, sejam postas, sejam outro tipo de comunicações em painel. Temos depois também aqui um forte pendor também em termos da literatura cinzenta, dissertações de mestrado, teses de doutoramento, capítulos de livros, e temos também outras tipologias que estão aqui, temos também patentes, temos outro tipo de documentos de trabalho, livros, outros que também estão aqui presentes no repositório. Em termos do tipo de acesso, neste momento o repositório tem cerca de 76% dos seus conteúdos, os 62.500 documentos, 76% desses documentos estão livremente acessíveis por qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Temos também um conjunto de cerca de 22% que estão em acesso restrito, em alguns casos muito específicos, em acesso fechado. Diria também que sublinhava que este acesso restrito é acesso restrito à Universidade do Minho, portanto, nós, no caso específico do repositório, os documentos que se encontrem restritos são restritos à comunidade da Universidade do Minho. Quem tiver credenciais institucionais, desde que esteja autenticado, deve conseguir abrir e visualizar estes documentos. Temos depois também um conjunto menor de documentos em acesso embargado ou com restrições de acesso. Em termos da produção científica depositada no repositório ao longo do ano, isto considerando as publicações indexadas, nomeadamente na Web of Science e na Scopus. Vemos isto considerando aqui desde 2003, desde a abertura do repositório, vemos que isto são mais ou menos, em termos percentuais, tem sido esta a evolução do repositório. Vemos aqui, a título de curiosidade, a política da Universidade do Minho, que foi instituída em 2005, e temos mais ou menos até 2011 a evolução, e 2011 ressalvava aqui que, portanto, 2005, como os referi antes, a política era uma política de cariz recomendatório, era um soft mandate, e a partir de 2011 assumiu um cariz, digamos, mandatório, um cariz de obrigatoriedade, e daí vemos que o volume ou o número de publicações depositadas no repositório tem crescido substancialmente. Um aspecto também é interessante verificar neste gráfico é que, como a questão da avaliação se liga com os triênios de avaliação, vemos também que existe também aqui um delay entre a disponibilização das publicações ao longo dos últimos anos. Em breve, no início do próximo ano, deveremos entrar num novo triênio de avaliação e, obviamente, estes números deverão ter reflexo e deverão ser também revistos nesse sentido. A título de curiosidade, já revimos alguns destes dados, neste momento temos mais de 62.500 documentos, até o momento o repositório já registrou mais de 36.400.000 visitas, mais de 23.900 milhões de visitantes, mais de 310 milhões de page views, 652 mil leads e também mais de 130 terabytes de tráfego gerado. A título de curiosidade, diria, portanto, se sabiam que neste momento o repositório, isto considerando os 46 anos de existência da Universidade do Minho, o repositório já reúne no seu acervo mais de 60% das publicações indexadas. Isto é, considerando um universo de aproximadamente de 34 mil publicações indexadas com afiliação à Universidade do Minho, desse universo mais de 20.300 já estão depositadas no repositório institucional da Universidade do Minho.
Falando agora um pouco sobre a questão da visibilidade. A visibilidade, até o momento, como já referi, portanto, o repositório, dada a alta visibilidade que tem granjeado, até o momento já foram, até ao dia de hoje, já foram registados mais de 24 milhões e 300 mil downloads. Em termos de cobertura, diríamos que o repositório é cedido, diríamos que de uma forma universal, por mais de 200 países e territórios de todo o mundo. Temos também aqui alguma, a título de curiosidade, por exemplo, as áreas com maior, ou cidades, em termos, neste caso específico, de onde temos tido mais acessos, ou pelo menos mais visitas. Em termos das origens, vemos que Portugal será a principal origem, mas temos obviamente aqui uma fatia muito grande na questão, por exemplo, no Brasil, muitos acessos do Brasil, Estados Unidos, também a União Europeia, e temos assistido com agrado também, mais recentemente, também um crescimento mais acentuado de acessos de países lusófonos, como por exemplo Angola, Moçambique, que tem vindo a crescer em termos de acessibilidade, ou pelo menos ao nosso repositório institucional. Este gráfico também é particularmente interessante porque mostra também o facto ou traduz um pouco do que tem sido a visibilidade do repositório. Traduz em que sentido? Porque mais de 73% do tráfego, ou das consultas, ou das origens das pessoas que consultam um repositório, são provenientes através da pesquisa feita ou realizada ou conduzida em motores de pesquisa. Por exemplo, podemos estar a falar do Google Scholar, portanto são pessoas que em qualquer parte do mundo fazem uma pesquisa num qualquer motor de pesquisa e facilmente conseguem encontrar, obviamente dependendo da pertinência da informação, encontrar essa informação no repositório. Apenas 10 ou 11% do tráfego é feito por via direta, ou seja, alguém que acede ao repositório e pesquisa diretamente na interface do repositório. Penso que este gráfico, ou esta pie, portanto este gráfico, traduz esta alta visibilidade do repositório. Mais uma vez, e isto também traduzido em alguns números, temos aqui a questão dos downloads e também algumas curiosidades. Por exemplo, o documento com maior número de downloads já foi descarregado mais de 130 mil vezes, 62 mil documentos mais 15 mil downloads, 90 com mais 10 mil downloads e, por exemplo, o número médio de documentos descarregados em 2019 foi superior a 164.600 documentos. Também a título de curiosidade, e portanto são questões que podemos ir colocando ou que se podem ir interrogando, que no último ano o repositório registrou mais de 9 milhões de downloads, mas que derivado da limpeza de bots e de spiders foram excluídos cerca de 7 milhões, ou seja, do número de downloads que são registrados no repositório, apenas são considerados ou foram considerados à volta de 22%. Isto porque isto também para vos dizer que estes dados que vos apresentam quantos nos são possível dizer ou referir, são documentos que são, ou os downloads que são referidos, são downloads que resultam de intervenção efetivamente humana, não são downloads que são, digamos, empolados por spiders ou por robôs que fazem, digamos, a recolha e indexação do repositório. Isto apenas para também terem esta ideia presente. Ao nível do impacto, falando agora um pouco do impacto que o repositório tem tido. Ao longo dos anos temos tido várias evidências, seja através de estudos que são realizados. Temos aqui, por exemplo, um exemplo de um estudo e podem obviamente depois consultá-lo, na qual a Universidade de Minho foi assumida, digamos, como uma das fontes ou uma das instituições que foi analisada, e vemos aqui, não vou estar aqui, digamos, agora a traduzir o estudo em particular, mas podem depois consultar. Temos aqui a questão dos rácios de citação de impacto, traduzido aqui num gráfico de mais fácil leitura. Vemos, ou pelo menos podemos ver, que o acesso aberto ao longo do tempo tendencialmente irá produzir mais citações dos trabalhos que são os depositados fechados ou que não estão acessíveis em acesso aberto. Falando agora de outros níveis de impacto, isto também é algo que podemos ter presente e que podemos ver no dia a dia. Por exemplo, podemos ter presente que o repositório também se traduz em impacto ao nível institucional através da promoção da imagem e visibilidade do perfil público da instituição,
porque também pode servir como um registro completo do seu output intelectual, pode servir como uma ferramenta de gestão. Ao nível dos investigadores podemos ver que temos aqui a questão que se traduz em termos de vantagens do acesso, de uso, progresso, visibilidade e impacto. Ao nível dos estudantes, ter uma oportunidade para uma educação mais completa, estudantes mais atualizados, motivados, por exemplo, como vemos nos dias de hoje com esta pandemia, por exemplo, a possibilidade e temos assistido com particular interesse e temos visto que tem sido algo que nos tem agradado, temos visto que o repositório tenha sido bastante mais acedido nos últimos tempos, porque temos visto portanto, muitas pessoas que não têm acesso à informação ou que são provenientes de instituições mais pequenas, com menor acesso, conseguem aceder e ter também acesso à informação. Também vantagens, por exemplo, falando aqui de vantagens para a empresa e para a economia, para os cidadãos, para os doentes, para as suas famílias, mais uma vez, tendo até em conta, por exemplo, tem sido também bastante interessante ver a disponibilização e a abertura de dados, informações, por exemplo, no contexto atual do Covid-19, ou até para investigadores e amadores de ciência cidadã. Isto tem sido também algo que tem tido impacto e temos assistido com agrado ao nível dos repositórios. Como vos disse, portanto, esta sessão, este webinar estava previsto para ser uma sessão presencial, seria uma sessão, digamos, um pouquinho mais informal, seria mais uma espécie de uma conversa na altura teríamos pensado que seria interessante, por exemplo, convidar investigadores ou docentes que pudessem dar o seu testemunho ou dar um testemunho em primeira voz. E nesse sentido, não sendo possível, e porque nesta sessão também não foi possível em particular, dou-vos aqui apenas alguns exemplos, e neste caso, por exemplo, um exemplo de uma investigadora da Universidade do Minho, que refere isto, por exemplo, num conhecido jornal português, que referiu, por exemplo, aqui como se deu conta do impacto ou da visibilidade que o repositório teve na sua vida e também no seu trabalho, pelo simples facto de disponibilizar a sua tese no repositório e no espaço de 4 meses ter recebido uma chamada digamos, de investigadores americanos que tinham tido bastante interesse no trabalho e a convidaram, de facto, pelo facto de ter disponibilidade desse trabalho em acesso aberto no repositório institucional, no caso do seu doutoramento, para trabalhar e para desenvolver para uma conhecida multinacional neste domínio. Podemos também, ou podíamos estar aqui digamos, a esmiuçar o tipo de registro, o tipo de informação, por exemplo, o facto de termos alunos e teses ou investigadores que rapidamente também recebem convites para publicar as suas publicações. Já agora tenham também atenção, cuidado muitas vezes com convites que são feitos pelas chamadas revistas predatórias, por exemplo, uma boa fonte para consultar se a revista, digamos, é fidedigna ou se tem, digamos, valor ou se tem interesse. Por exemplo, consultem o DOAJ, isso é algo que aparece frequentemente, mas, portanto, existem convites de editoras que portanto, pretendem publicar também artigos que são disponibilizados, estudos, no repositório. Outras pessoas que referem, pelo simples facto de ter a sua publicação, são convidadas para participar em consórcios, participar como revisores de revistas, ou até porque facilmente encontram revista artigos e estudos que são os mais recentes na área. Entrando agora noutro domínio, ou no domínio da partilha, ou falando um pouco sobre a partilha, chamamos a atenção, portanto, isto ao nível dos serviços de documentação e não também especificamente no nível do repositório, que temos aqui um website que é relativo à ciência aberta ou sobre o Open Science, que vos convido também a visitar, a consultar e, portanto, tem informação bastante compreensiva, bastante atualizada sobre a ciência aberta, sobre projetos, sobre eventos. Consultem, podem depois também subscrever a newsletter, mas portanto penso que é também uma boa fonte, resultado também do trabalho da equipa de projetos de ciência aberta da Universidade do Minho, resulta também, penso que é algo que devem consultar e verificar por vocês próprios a relevância deste domínio. Outra iniciativa também no domínio da partilha, temos as chamadas Universidade do Minho, obviamente também com outros parceiros, têm estado na organização das conferências de ciência aberta. Temos aqui também a próxima conferência de ciência aberta seria e será em Braga, se no caso
devido aos constrangimentos atuais, portanto será feita organizada online, por isso convido-os também a consultar e verificar também, e se quiserem, obviamente tem a chamada de trabalhos, penso que termina agora no final do dia 30, mas consultem e vejam também, penso que é uma iniciativa que devem consultar e acompanhar com a devida atenção, porque também vamos tendo informação relevante no domínio da ciência aberta. Os serviços de documentação, através do repositório, da equipa de projetos, têm estado também envolvida também ao apoiar, portanto, a nível de repositórios, por exemplo, a Universidade do Minho, neste caso, apoia ou tem apoiado a nível técnico e científico, por exemplo, o Portugal de Conhecimento de Cabo Verde, portanto, está alojado, neste caso não está alojado o de Cabo Verde, mas, portanto, presta apoio específico neste domínio a este Portal de Conhecimento de Cabo Verde. Temos uma iniciativa também similar também com o Repositório Institucional da Universidade Nacional de Timor. E tudo isto leva a que, de facto, o repositório, a pegada do repositório no mundo ao longo dos últimos 16 anos tenha sido, de facto, tenha tido alguma relevância, e vamos tendo a possibilidade de fazer ou realizar várias apresentações do repositório um pouco por todo lado. Temos tido também acolhido diversas visitas, estágios, obviamente no âmbito do repositório e também dos projetos de ciência aberta, já registámos mais de 500 visitas e programas de staff mobility ao longo dos últimos anos, e isto tem sido de facto algo também atesta, digamos, o impacto, a visibilidade do repositório ao longo deste tempo. Estamos agora falando agora um pouquinho sobre questões de integração relacionadas com o repositório. Ao nível de integrações, o repositório tem tido, ao nível do trabalho desenvolvido, temos tido o cuidado de olhar e verificar diferentes áreas relacionadas com integrações do repositório, seja através da recolha dos metadados, portanto, respeitando, olhando, assumindo a compatibilidade do repositório com normas, com diretrizes que permitam a recolha de metadados de forma eficiente, seja através da integração em redes de repositórios internacionais, já demos alguns exemplos, o RECAP, o OAR, o PANER, etc. Também temos estado a acompanhar e a apoiar e também a utilizar estatísticas de uso, seja, por exemplo, o próprio EDON, também no caso do OpenAir através da iniciativa PWiki, portanto, e temos tido também uma área que tem sido, nos últimos anos tem sido bastante relevante também e importante para o repositório, tem sido no assumir da questão dos depósitos automatizados, que vos falarei também um pouquinho mais em seguida. Também áreas relacionadas com a identificação dos autores, seja através de iniciativas como o ORCID, do Ciência ID, por exemplo, etc., dos Scopus ou do Researcher ID. Temos também temos estado a trabalhar com a questão dos identificadores persistentes, gestão de currícula e também, como já referi, o repositório também se encontra integrado, ou pelo menos serve como fonte autoritativa para a avaliação dos docentes, para o regulamento de avaliação dos docentes, no caso específico da Universidade do Minho. Como disse, portanto, o repositório, ou pelo menos na atividade que tem premiado o repositório, tentamos que, de alguma forma, que o trabalho que é exercido não só pelos docentes, pelos investigadores, mas, portanto, que minimizar o esforço. E, nesse sentido, procuramos que informação, todos nós temos que inserir informação relacionada com publicações em diversos locais, e no caso específico da Universidade do Minho também será esse o caso. E o que tentamos é que promover ao máximo a integração, a interoperabilidade do repositório com outros sistemas de informação, ou seja, introduzir uma vez a informação e que essa informação possa ser reutilizada múltiplas vezes. Dando-vos alguns exemplos, por exemplo, como já referi isto, no caso específico do repositório temos vindo a trabalhar, por exemplo, ou temos tido um grande foco na questão da automatização dos depósitos, ou seja, são documentos que são automatizados, são depositados de forma automatizada no repositório, ou seja, existem
existe uma origem, são docentes investigadores que privilegiam um sistema de informação, que no caso pode ser as próprias plataformas, os sistemas de informação dos seus centros, dos seus departamentos, mas no final desse processo, com um simples clique e utilizando protocolos, como no caso o protocolo SWORD, conseguem ingerir essas publicações no repositório. Isto de uma forma bastante simples e com resultados bastante interessantes. Também neste domínio, no domínio de depósitos automatizados, por exemplo, mais recentemente, a própria Universidade do Minho tem colocado algum enfoque neste domínio e desenvolveu também uma plataforma mais, digamos, uma plataforma que é transversal e que pode ser utilizada, que é esta plataforma que é designada Publicações Académicas, encontra-se disponível na intranet da Universidade do Minho e que qualquer docente investigador da Universidade do Minho pode utilizar para gerir e para depositar publicações no repositório, digamos, de uma forma mais facilitada. Aqui tem, digamos, uma pequena amostra como é que isto se processa. Portanto, tem aqui uma área pessoal, onde são identificadas, são agregadas todas as publicações que constam no repositório e também outras publicações que o sistema encontra, no caso específico em fontes como a Web of Science ou Scopus, e que depois identificas através de um código de cores, identifica as publicações que já estão depositadas e as que estão por depositar, e a possibilidade, dando-nos em seguida a possibilidade de as depositar facilmente no repositório, ou seja, os metadados são recolhidos, com base nesses metadados, com 2 ou 3 cliques podemos enviar as publicações, obviamente fazendo-as acompanhar do PDF com o texto integral, porque esse é um dos requisitos do repositório. Toda e qualquer publicação que esteja no repositório neste momento terá que estar acompanhada pelo seu texto integral e podê-las fazer depositar então no repositório institucional. Tudo isto também se traduz, e só para ilustrar, em que pelo facto dos docentes, dos investigadores da universidade, da instituição, terem as suas publicações no repositório, possam posteriormente, essa informação possa posteriormente servir, por exemplo, para a avaliação de desempenho. Isto já tem ocorrido, já ocorreu no passado, em breve podemos ter esta informação. Quem não tiver as suas publicações no repositório, obviamente, ao nível da avaliação de desempenho, não terá a sua informação corretamente recolhida e, obviamente, também poderá não ser devidamente avaliado em termos do seu desempenho no que concerne às publicações científicas. Outra questão que se prende, que é mais atual, por exemplo, que tem a ver com o Ciência Vitae, por exemplo, neste momento, ao nível do Ciência Vitae, também já é possível importar a informação que consta nos repositórios, ou seja, pelo facto de os autores, dos investigadores terem as suas publicações nos repositórios, essa informação é recolhida para o portal RECAP, os metadados são recolhidos e com base nessa informação, através do Ciência Vitae, podemos também importar portanto, as publicações para o nosso currículo, através de um assistente de importação e também ter esse processo facilitado. Uma outra área, e isto tem a ver também com o Ciência Vitae, é a possibilidade de podermos interoperar ou integrar a informação, fazê-lo de forma inversa, ou seja, a partir do Ciência Vitae podermos depositar publicações nos repositórios. No repositório é algo que está um trabalho em curso, queremos e desejamos que isso aconteça em breve. É a possibilidade de qualquer utilizador que privilegie o Ciência Vitae, portanto, no curso dessa utilização, poder depositar ou poder enviar as suas publicações para o repositório. Isto apenas só para vos ilustrar como é que isto se irá processar, portanto, como referi, portanto, é algo que ainda não está presente neste momento no repositório, mas que queremos implementar em breve. Portanto, será um conjunto de passos e facilmente poderemos embeber, ingerir as publicações ou os metadados, e neste caso também será necessário o texto integral, no caso específico no repositório. Um gráfico apenas também para vos dar conta do que é que, com estes trabalhos de integrações, o que é que tem sido, de que forma é que isto se traduz. Vemos que 70% das publicações neste momento que são depositadas no repositório são feitas ou são realizadas por autarquia, são pessoas portanto, que acedem ao repositório
e que depositam as suas publicações, portanto, através de um workflow de depósito, através de uma interface do repositório, mas 30%, e este tem sido um valor que tem vindo a crescer muito ao longo dos anos, 30% destas publicações já são publicações que são depositadas de forma automatizada no repositório, ou seja, é alguém que através de um sistema externo consegue ingerir, consegue enviar as suas publicações para o repositório, fazendo de uma vez, consegue responder a 2 sistemas de informação, privilegia um e também no final consegue enviar para o repositório. Dando agora um pouquinho, digamos aqui uma palavra, uma chamada de atenção também ao nível dos projetos, isto obviamente também será algo breve, isto também falar dos projetos mereceria muito mais tempo, mas dado a exiguidade do tempo que temos para esta sessão, falarei de dar-vos conta também que ao nível de projetos de ciência aberta, com a participação dos serviços de documentação, a atividade dos serviços de documentação da Universidade do Minho tem sido também já bastante profícua ao longo dos anos, tem sido algo que também tem vindo a crescer, tem assumido um pendor bastante grande ao longo dos anos, e isto apenas para vos ilustrar muitos dos projetos que têm sido, nos quais os serviços de documentação têm evoluído ao longo do tempo. Temos aqui vários, não estarei agora a particularizar nenhum em particular, mas neste gráfico podem ver aqui algumas das áreas de intervenção nas quais estes projetos se inserem. Portanto, no domínio da formação e difusão, no alinhamento e cooperação internacional, ao nível da promoção e políticas, também ao nível de infraestruturas de informação científica e, como podem ver, são projetos nos quais tem sido, ao longo dos anos, a atividade dos serviços de documentação da Universidade do Minho tem sido bastante intensa neste domínio. Fazendo agora um rápido olhar para o futuro, ou pelo menos em termos do que é que se deseja, ou o que é que se pretende para o futuro, ou o que é que se antevê para o futuro. Em termos de trabalho em curso, portanto, o que prevemos isto no caso concreto do repositório, temos a introdução de novas melhorias e funcionalidades no repositório, temos algumas funcionalidades e melhorias na calha para introduzir no repositório, como por exemplo algo que achamos que poderá ser bastante interessante a curto prazo, que é a possibilidade de introduzir a subscrição de estatísticas por autor, ou seja, um autor poder subscrever, fazer uma subscrição de estatísticas relacionadas com os seus trabalhos, a introdução de novos add-ons, que também poderão ser disponibilizados em breve, que vão introduzir melhorias ao repositório, a possibilidade também, como vos referi, já de integrar ou concluir a integração do repositório com o Ciência Vitae, no sentido de possibilitar o envio de publicações ou depositar publicações do Ciência Vitae para o repositório. Temos também a questão da integração com o ORCID, isto relaciona-se também com desenvolvimentos que estão a ser feitos em add-ons no repositório, a possibilidade de melhorar ou fazer uma maior integração com o ORCID e também neste domínio já existente com o sistema, com o modo de publicações académicas, introduzir bastantes melhorias que já foram identificadas, que gostaríamos de ver implementadas, relacionadas, por exemplo, com a introdução da informação do Sherpa Rome, relativo às políticas ou ao tipo de acesso que pode ser permitido para as publicações, envio de alertas sobre novas publicações, integração com portais, páginas pessoais, indicadores sobre publicações para gestão institucional ou unidades, recurso a novas fontes de informação e também integrar todo este trabalho num quadro normativo mais ligado com o PT-CRIS. Em termos de análise e acompanhamento, temos também aqui, estamos já com um olhar no DCP-7, o DCP-7 está aí, estamos também a olhar para o futuro, no que é que será feito no nível do DCP-7, no nível do PT-CRIS, portanto no quadro normativo do PT-CRIS, desenvolvido pela FCT e FCCN, e também é uma área que também nos já temos estado a acompanhar, que acompanhamos, que vamos olhando e que temos bastante interesse, é esta questão do sistema CRIS, portanto a nível de páginas de autores, publicações, é algo também que nos parece bastante pertinente e que estamos bastante focados, interessados em desenvolver no futuro. Em termos do futuro, como vemos, portanto, pretendemos alcançar, ou pelo menos este será, digamos, o nosso grau, portanto é a meta dos 100%, queremos a maior abertura, maior acessibilidade, queremos também promover mais integrações com outros sistemas de informação, com informações que sejam pertinentes, sejam nacionais, institucionais, que sejam pertinentes neste domínio. Queremos também evoluir cada vez mais e trabalhar cada vez mais no domínio do
questão dos dados, e neste particular gostaria também de vos dar a conhecer, ou dar a conhecer, não vos dou a dar a conhecer nada, porque isto já foi apresentado, mas reforçar esta informação. O Data Repositório, portanto, o repositório de dados já se encontra disponível e que pode ser também utilizado pela academia, pela instituição, está aí também, é algo que estamos aqui a evoluir, que estamos aqui a trabalhar e a desenvolver. Portanto, temos aqui o Data Repositório para trabalhar também neste domínio, no domínio dos dados de investigação. Em termos de futuro, portanto, como vimos, o acesso aberto faz parte do plano estratégico da Universidade do Minho. Temos que o repositório está a ser assumido como única fonte de informação no que concerne ao output de publicações para o sistema de informação da Universidade do Minho e que serve, obviamente, para questões de avaliação de desempenho. Queremos também prosseguir o trabalho no domínio dos dados científicos, sua gestão e também no quadro da ciência aberta. Temos também, obviamente, interesse e é algo que também que estamos a trabalhar, que é a questão da parte editorial e trabalhar também na questão da publicação em acesso aberto, através da Minho Editora. E com isto terminava, portanto, esta apresentação. Ficaríamos agora abertos, se calhar, para um espaço de diálogo, de questões. Na Universidade, no repositório, portanto, um dos critérios, portanto, é que tem que pertencer a um centro ou um departamento da Universidade, porque tem a ver, portanto, sendo um repositório institucional, o que se pretende recolher é o conjunto da produção científica que é produzida pelos seus membros. Nesse sentido, para fazer parte ou para depositar as publicações, tem que fazer parte de um centro da Universidade do Minho, que esse centro, obviamente, considera a produção científica dessa pessoa como produção do centro, e nesse sentido, de uma forma muito simples, basta contactar-nos, basta contactar o repositório ou o nosso contacto do repositório e poderemos dar acesso a essas produções ou dar permissões de depósito a quem tiver interesse para tal. Ok? Não sei se querem colocar mais questões, se querem... Sim, aqui, portanto, a Eliana já aqui agradeceu a resposta. Se houver aqui mais comentários, temos aqui mais 3, 4 minutos para ficar aqui à vossa disponibilidade, ou se quiserem também partilhar alguma experiência ou algum assunto particular relacionado com o impacto, a visibilidade do repositório, também podem fazer, não é? Estou a ver aqui, pronto, uma questão rápida, pronto, o material obviamente sim, será disponibilizado, ser já enviado. O Pedro também referiu, penso que está a ser feita a gravação da sessão. Está aqui uma questão... Do João Alves, a minha tese de doutoramento falo exatamente dos repositórios de acesso aberto. Ok, obrigado, João. Ok, obrigado. Podia pôr aí, partilhar aí o link, se quiser, não sei se a tese já está publicada, assim ainda está a trabalhar. Se de algum modo a apresentação do Ricardo for útil, nós também vamos partilhá-la aqui com todos imediatamente a seguir à sessão. Ok. Exatamente, se quiserem partilhar mais informações ou pelo menos casos que tenham tido ou curiosidades, também podem fazê-lo, também podem colocar questões mais técnicas ou não, que queiram fazer. Tem aqui uma questão, se existe alguma validação pelo orientador ou na solicitação do embargo ou dissertação discente. Pronto, aqui a questão da realização das teses o processo, se calhar. E dissertações, portanto todo o processo ou a realização de uma tese e dissertação, portanto toda ela é feita a montante do repositório, ou seja, existe obviamente um diálogo entre o aluno e os seus orientadores na produção da sua tese
e quando, portanto, a tese é concluída e quando se pretende disponibilizá-la no repositório, portanto, ela pode, de facto, pode ser colocada no repositório com algum tipo de embargo. Eu já agora gostaria de clarificar uma questão, é que mais recentemente, portanto, a própria Universidade do Minho, assumindo esta questão do acesso aberto como algo que é muito importante e que é trivial, portanto, neste momento a Universidade do Minho está a assumir o acesso aberto quase como um padrão para a disponibilização das teses e dissertações. Todo e qualquer tipo de acesso, ou seja, o embargado ou restrito, deve ser assumido como uma exceção. Mas, portanto, a questão da definição do tipo de embargo para uma tese, ela obviamente pode ser discutida com o orientador, mas, portanto, é uma decisão que é feita pelo próprio, não é algo que os serviços de documentação tenham, digamos, intervenção. É algo que é decidido pelo aluno, que deve ser ponderado. Nós defendemos ou advogamos, obviamente, a abertura, o acesso aberto sempre possível. Estamos conscientes ou sabemos que existem casos muito específicos, por exemplo, casos em que seja necessário salvaguardar, por exemplo, pedidos de patente em curso, segredo industrial, poderá, de facto, e temos essa possibilidade de disponibilizar com acesso reservado ou com acesso mais fechado, esse tipo de trabalhos, mas é algo que parte, que é algo que será sempre discutido entre o orientador, entre o aluno e os orientadores para esse efeito. Mas mais uma vez, portanto, e como referi, muito recentemente a Universidade do Minho, portanto, assumiu também o acesso aberto como padrão, defende ou advoga que todas as teses devem ser, que sejam realizadas no contexto da Universidade do Minho, devem ser disponibilizadas em acesso aberto. O embargado ou restrito deve ser uma exceção. Ok, temos aqui mais uma pergunta. Quanto tempo dura o embargo no repositório? Como é que definem este tempo? Pronto, é assim, o embargo no repositório, tecnicamente, nós podemos definir o período de embargo que seja necessário. Portanto, ao nível técnico, o DSpace, temos a possibilidade de configurar o período de tempo que seja necessário. No entanto, por exemplo, no caso específico das teses e dissertações, nós, portanto, temos, quando os alunos submetem os trabalhos, devem entregar também uma declaração onde indicam o tipo de acesso que pretendem. Neste momento, por exemplo, a Universidade do Minho só considera períodos de embargo com 1, 2 e 3 anos, isto como padrão. Podemos, obviamente, ter outros tipos de embargo, com períodos temporais mais extensos, mas, portanto, esse será o padrão que temos aqui para o repositório. Temos aqui uma outra questão, a versão 7 do DSpace ainda entra em funcionamento este ano. E sim, a versão 7 do DSpace, o DSpace já existe, já se encontra disponível, já tem uma versão beta disponível que qualquer utilizador pode aceder, pode utilizar, pode olhar para ela, pode, digamos, de alguma forma fazer a sua utilização, mas não sei, no atual quadro que estamos a viver, portanto, a expectativa era que a versão 7 do DSpace saísse durante até o final do corrente ano, mas vamos ver como é que as coisas correm. Portanto, recentemente foi lançada uma versão beta, portanto uma segunda versão beta, mas portanto, é algo que terá que ser acompanhado e sugiro que o façam. Podem aceder portanto, ao site ou à plataforma DSpace e também, como vos disse, experimentar a própria versão 7, que existe, digamos, uma versão de testes. Ok. Temos aqui uma outra questão. Existe alguma plataforma de curso de formação na temática dos repositórios? É assim, nós aqui, portanto, em termos de plataforma de cursos, nós não temos aqui especificamente no contexto dos serviços de documentação, não temos nenhum curso específico nesta questão da temática dos repositórios. Por exemplo, temos também aqui algo que temos assistido ou têm sido feitas algumas iniciativas, por exemplo, no âmbito
da Associação de Bibliotecários e Arquivistas Portugueses, portanto da BAD. Temos tido algumas iniciativas relacionadas com concursos de e-learning na área no domínio dos repositórios gestionais, mas especificamente aqui no contexto, não sei se está a referir aqui à Universidade do Minho ou ao Serviço de Documentação, não temos, digamos, nenhuma plataforma ou nenhum curso específico relacionado com a questão dos repositórios. Ok, está aqui o João Alves, está que fez aqui um comentário, estou em andamento na parte teórica, ainda depois precisarei de mais dados do repositório e marcarei uma reunião para mais detalhar. Ok, pronto, relativamente a essa questão, obviamente pode, um contacto que eu sugiro, portanto, que é uma lista de distribuição, é fazer um contacto direto para o e-mail repositório1@sedum.minho.pt, portanto, e a partir daí colocar a questão. Estou-me aqui a reportar diretamente ao João Alves para depois marcar e para agendar e ver o que é que podemos fazer relativamente aos dados ou à informação que necessita. Está aqui o João Sousa a colocar aqui uma questão em termos de curadoria, a referir-se. Ok, o Pedro já respondeu, temos aqui se curadoria é considerado peer review, pronto, e o Pedro, como bem referiu, portanto, refere muito bem que a curadoria é apenas a validação dos registros de metadados da versão depositada, ou seja, muito bem, portanto, o peer review tem a ver com a revisão por pares, o peer review compreende, portanto, a submissão de um artigo científico que será revisto por pares especialistas, que isso será o peer review. Quando falamos em curadoria, estamos a falar especificamente, por exemplo, no contexto do repositório, podemos estar a falar da validação, da verificação, da consolidação, da qualidade, da verificação da qualidade dos metadados dos dados que são depositados no repositório. Será mais nesse sentido, nesse domínio. Ok, eu julgo que se houver assim mais alguma questão, assim de imediato, coloquem, mas julgo que estamos, portanto, estamos também na altura de chegar ao fim, não é? Já passou uma horita desde que começámos, foram colocadas aqui algumas perguntas, também de pessoas que também precisam de ter mais algum conhecimento aqui sobre o repositório. É bom, portanto, sejam à vontade, Ricardo, também partilhar aqui o teu contacto, o e-mail ou assim, para contactar o Ricardo enquanto gestor de repositório, estará disponível para esclarecer qualquer questão. Não sei, peço desculpa interromper, não sei se ainda estão aqui a ver a partilha do ecrã, se estão a ver, têm o contacto pessoal, se quiserem qualquer questão depois também que queiram fazer. Ok, boa, era isso. Pronto, e Ricardo, se quiseres dar aí umas palavras finais, sim, eu exortava aqui a convidar para as próximas sessões. Temos duas previstas, não é? É uma, precisamente esta sobre questões de ciência cidadã e uma outra sobre a publicação em revistas de acesso aberto. Portanto, estejam atentos e vejam aí a informação no site dos serviços de documentação, sedum.minho.pt. Então lá a informação das próximas ações relacionadas com a ciência aberta e também das muitas ações de formação online que têm sido disponibilizadas pelo Serviço de Documentação, também noutras áreas de recursos de informação científica, de sistemas de referências bibliográficas, etc. Então, várias ações a decorrer todas as semanas, às vezes mais do que uma sessão online, portanto podem verificar aí o calendário de atividades. Ricardo, se quiseres dizer alguma coisa para concluir, acho que vale a pena concluir, não é? Obrigado pela tua excelente apresentação. Nada, agradecer-vos, digamos, a vossa paciência e o vosso interesse, portanto, como o Pedro já referiu, portanto, dar-vos aqui este lembrete de irem acompanhando aqui, dados os atuais constrangimentos, portanto, e temos que ser resilientes, portanto, ter esta possibilidade de ir acompanhando, ter estas formações, muitos destes temas, muitos destes tópicos estão interligados, vão-se ligando, pronto, como vos referi, esta questão da ciência aberta é muito mais abrangente, falei-vos aqui, digamos, de um subdomínio, chamemos-lhe assim, relacionado com a ciência aberta, do acesso aberto, e nomeadamente a via verde, dos repositórios, e especificamente relacionado com o repositório, vão acompanhando, digamos, também, como o Pedro muito bem referiu aqui,
estas iniciativas, o plano de formação dos serviços de documentação que vamos disponibilizando. Tem também o website de Ciência Aberta que disponibilizamos e que vos referi ao longo da apresentação, também é algo que acho que vos vai interessar, que para quem se gosta, digamos, ou interessa por estes tópicos, é algo também que devem acompanhar. E pronto, basicamente era isso. Espero que a sessão tenha resultado em algo que tenha sido interessante para vocês. Portanto, foi uma sessão mais ligeira. Portanto, teria sido interessante, de facto, no contexto que tínhamos previsto, seria uma sessão mais informal, mais ter, digamos, esta interatividade, podermos conversar entre todos, mas pronto, espero que tenha sido útil. Agradeço-vos o vosso interesse e pronto, agradeço e bom fim de semana a todos. Obrigado. Okay? Obrigado a todos e bom fim de semana, com um bom dia de sol. Ok. Tá. Ricardo, um abraço. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.